Olá, eu me chamo Lucas Eluca, eu sou escritor e fundador da Editora Five. E uma pergunta que muito autor faz é como é que eu escrevo um livro? Mas eu acho que tem uma pergunta que deveria vir antes dessa, que é o que eu faço antes de escrever o meu livro. Antes de pular direto pro assunto, eu quero te dar um aviso muito especial. A minha trilogia mais famosa, que é a trilogia das plumas, tá com os estoques lá no finzinho, e quando acabarem esses estoques a gente vai mudar a estratégia e o livro capa dura vai deixar de ficar disponível por muito tempo. Então se você me acompanha, se você já estava a fim de ler o Corvo Negro, de ler a Fênix Rubra, eu te sugiro ir agora no link da bio ou no site da editoraflive.com para você comprar essas edições em capa dura enquanto ainda tem estoque. Todo mundo que comprar o Corvo Negro ou a Fênix Rubra ou o combo vai receber junto alguns brindes bem legais, incluindo 6 bottoms da trilogia das plumas, que incluem alguns itens que tem durante a história, além de um deles ser o bottom dos corvos, e também um chaveiro em MDF super bacana, que inclusive tá na minha chave, que você vai receber em casa tudo sem pagar nem um centavo a mais. Então comprando o Corvo Negro ou a Fênix Rubra, enquanto durar o estoque, você tem frete grátis e vários brindes iradíssimos. Ah, eu quase esqueci de uma coisa importante. Se você comprar no site da Flive ou no meu site, você também pode colocar o seu nome lá e você vai receber os livros com dedicatória e autografado. Então, é uma chance bacana para você aproveitar, porque depois que acabar, acabou. Quando eu comecei a escrever, e foi justamente com o Corvo Negro que eu comecei a escrever, eu nunca tinha pretensão de fato ser escritor, e principalmente não tinha a menor noção de como o mercado editorial funcionava. Eu só queria contar uma história, eu escrevi e depois disso as coisas começaram a acontecer porque eu tinha um objetivo traçado, que era ser um escritor. Eu fui descobrindo as coisas conforme o tempo foi passando e hoje, olhando para trás, eu adoraria ter feito algumas coisas diferentes porque eu conseguiria explicar melhor para o meu leitor e passar melhor algumas coisas de marketing se naquela época eu tivesse pensado no meu público alvo. Quando você tem uma ideia de uma obra, quando você pensa em escrever um livro, a primeira coisa que você tem que fazer logo em seguida de ter essa ideia, ou quando você está arquitetando o que vai ser escrito, é pensar quem é o público-alvo desse projeto. Você pode criar uma persona, que é uma técnica de marketing super popular, onde você cria como se fosse uma pessoa de mentirinha. Você imagina como se alguém de fato fosse ler o seu livro, e essa pessoa é a pessoa perfeita para ler o seu livro. Então vamos supor que você vai escrever, que nem eu, o Corvo Negro, né? O Corvo Negro é uma obra que ela tem caçadores de recompensa, monstros, tem uma arma mágica ali que na verdade é amaldiçoada e faz o protagonista agir de uma forma que ele não gostaria de estar agindo, tem traição, tem vingança, sabe? É uma pegada que tem um público-alvo que curte e tem um público-alvo de algumas obras que vão curtir. Hoje em dia eu tenho um grande aliado no mainstream que é o The Witcher, a série de livros, a série mesmo, e também os jogos de The Witcher me ajudam muito porque o universo de The Witcher é uma Dark Fantasy, assim como o Corvo Negro. Ela tem um caçador de recompensas que mata monstros, assim como no Corvo Negro. E as semelhanças, elas não param só por aí, porque no The Witcher tem os lobos, né, que é o clã, né, a equipe dos bruxeiros, e em O Corvo Negro tem os corvos, que são esses caçadores de recompensa. Então, tem várias ligações que eu consigo fazer e aproveitar a galera que curte The Witcher para falar, olha, talvez você vai curtir também o Corvo Negro. Minha persona são homens e mulheres, a gente não tem um gênero específico para o Corvo Negro, que tem entre 24 e 35 anos e que gostam de fantasia, que gostam de The Witcher, que gostam de ler, gostam de jogar videogame, uma galera até que não lê tanto, tem uma galera que não lê tanto e curte, e principalmente essa galera que não lê tanto é bacana pro Corvo Negro, porque ele não é um livro comum, porque em romances comuns você tem a jornada do herói muito descrita, o que não é um problema nenhum, tá? Mas em O Corvo Negro, ele age quase como uma novela, ele vai te apresentando os fatos conforme as coisas vão acontecendo, desenvolvendo os personagens antes de desenvolver um plot.
E isso acaba sendo antiprodutivo na mente de leitores que estão muito acostumados a ler só um tipinho de literatura. Então, normalmente, quando você é um leitor que está muito naquela caixinha, você pode, às vezes, não curtir obras que são um pouco diferentes. E o Corvo Negro tem ótimas avaliações, tirando a galera que elogia um monte no Scooby da nota 0, porque esquece de marcar a pontuação. Isso acontece muito mesmo. Ele tem uma ótima pontuação. Se você ignorar a galera que deu nota 0 sem querer, ele vai para uma pontuação super boa. Então é por conta de um direcionamento de público. Quando você entende o público para quem você vai entregar, não só você vende mais, mas você também consegue agradar mais as pessoas. Se você tentar vender uma fantasia para um leitor que ama poesia, mas não curte fantasia, ele pode até comprar e ler, mas talvez ele não goste, avalie mal o seu produto e você vai perder pontuação. Então não é só sobre venda, também é uma questão de qualidade de leitor. Como eu já falei para vocês, um dos meus concorrentes, entre aspas, né, afinal de contas tem espaço para todo mundo, é justamente a série de The Witcher. E no Brasil existem alguns concorrentes diretos e indiretos com o meu livro, que são outras obras de fantasia que impactam muita gente, que funcionam bem. Então, o que eu como autor eu tenho que fazer para conseguir aproveitar o máximo possível dos meus aliados no mercado? A primeira dica que eu te dou é: entenda quem são eles. Tenta encontrar obras que conversam com a tua e tenta criar uma conexão com esses autores. A maioria dos autores brasileiros não é super complicado de acessar. É muito mais fácil você conversar com autores brasileiros do que você conversar com influenciadores literários brasileiros. O que é muito louco, mas é verdade. Se você chamar um escritor no Instagram, a chance de te responder é gigantesca. Então vai lá, chama ele, troca uma ideia, apresenta o teu livro, fala que você adora o livro dele e principalmente compre o livro desse autor. Leia o livro desse autor, porque isso vai criar uma conexão com ele. Eu já fiz várias trocas de livros depois que eu já tinha publicado o Corvo Negro Capa Dura, com outros autores, que nem o Clécio Duran, por exemplo, que a gente chegou na final de uma premiação juntos. Eu ganhei a premiação, ele ficou em segundo e ele me chamou e falou: cara, vamos trocar de livro? Isso é muito inteligente. Por quê? Porque eu divulguei o livro dele, porque ele me mandou, todo bonitinho e tal, eu divulguei o livro dele, e ele também divulgou o meu livro. E a gente chegou na final não foi à toa, porque nós dois temos público. E esse público, ele conheceu um ao outro quando a gente fez essa troca. Então é aí que você vai conseguir ganhar um pouco de mídia também e, claro, um aliado no mercado. Você lê obras nacionais parecidas com a tua, contemporâneas e que estão funcionando, é um grande ponto relevante para melhorar a sua escrita. Por quê? Porque você vai entender o que está funcionando, o que está dando certo, o que os escritores brasileiros estão conseguindo fazer para alcançar os seus leitores. Bem sincero com você agora, não adianta nada. Não vai adiantar nada você ler clássicos e nem você ler autores internacionais ou autores publicados em grandes editoras para você entender como que essas etapas funcionam. Porque essa galera não está trabalhando na mídia que você vai ter que trabalhar. Então você precisa ir atrás de autores e obras independentes ou de pequenas médias editoras, mas que claramente estão fazendo sucesso, que os leitores gostam de ler, para você ler essas obras, entender os pontos fortes dela e poder se inspirar também na hora de fazer o seu roteiro, na hora de escrever a sua obra. E por fim, lógico, depois de você ter aprendido tudo isso, você sabe para quem que você está escrevendo, você tem boas referências, tem bons contatos que já conversam com o seu público, é hora de você escrever o seu livro. E quando você escrever o seu livro, escreva sempre pensando: eu estou escrevendo para essa persona, para essa pessoa que eu imaginei, que eu criei. Ela vai amar o meu livro. E se você quer uma amostra de um livro que já vendeu 4.000 cópias, eu já falei para você mais cedo, né? Você pode comprar o Corvo Negro enquanto durarem os estoques, ou também ler em e-book, né? Ele está disponível no Kindle Unlimited e também na Amazon para compra do e-book, mas se você tiver KU, não tem que pagar nada mais por isso, para conseguir ler uma obra nacional que já vendeu mais de 4.000 exemplares, totalmente independente. Muito antes da Flive nascer, já tinha alcançado
essa meta e com certeza você vai conseguir tirar algumas coisas boas e ruins dali também, o que é muito bacana. E se você quiser trocar uma ideia, mandar um texto seu para ser avaliado, toda terça-feira eu faço live lá na twitch.tv/lucas 2 vezes, lendo e analisando textos de autores brasileiros e dando dicas de como melhorar o texto para ser publicado, de como alcançar o seu público, dicas de o que você pode fazer. E o mais legal de ser uma live é que você pode estar lá ao vivo e conversar comigo sobre o seu texto, me explicar o que você quis fazer. E para participar é muito simples, você só tem que enviar um texto pra gente e aqui na descrição tem todos os links e todas as explicações para você conseguir fazer isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um beijo no seu coração e crie!